Bom, vamos voltar ao Congresso, falar com Cristiana Lobo, nossa comentarista que está lá e que acompanhou tudo desde o primeiro momento. Cristiana, o que você achou aí dessas 5 horas? Bom, Leilane, boa noite a todos. Eu achei que o senador Demóstenes Torres fez bem em responder as perguntas pacientemente, mais de 2 horas, 3 horas de presença no Conselho de Ética, mas, como já disse outros aí, ele deixou muitas perguntas sem respostas porque os fatos são maiores do que as declarações. Por exemplo, essa questão do telefone Nextel que foi pago pelo empresário Carlos Cachoeira. Para mim, Leilane, ficou claro que ele quis mostrar que era amigo do empresário de negócios legais Carlos Augusto Ramos, mas que não conhecia as atividades do bicheiro Carlinhos Cachoeira, o que é absolutamente impossível não misturar as duas coisas, não ver que é tudo uma pessoa só, né? Agora, Cristiana, o senador Demóstenes vai ter que passar por 2 votações para até conhecer o destino dele. Antes, no Conselho de Ética, com voto aberto, e depois, no plenário, com voto secreto. Você acredita que esses resultados serão parecidos ou o fato de ser secreto e aberto muda tudo? Eu acho que muda tudo. Eu acho que no Conselho de Ética, sendo o voto aberto, é mais difícil a situação dele, embora muitos reconheçam que ele tenha tido um bom desempenho hoje. Em algumas partes ele falou com calma, respondeu a todas as perguntas. Enfim, ele, até o ex-presidente, o senador Fernando Collor, de certa forma concordou com ele. Algumas pessoas acharam até que ele pode ter conquistado um voto, mas isso a gente vai saber só quando houver mesmo a votação no Conselho de Ética, uma votação aberta, onde muito dificilmente ele conquistará mais adeptos. Agora, no plenário do Senado é diferente. Há muitos senadores que dizem que não votam de maneira alguma na cassação do mandato de um colega, então ele pode conquistar alguns votos. Agora, hoje aqui, mesmo com esse desempenho todo de Demóstenes Torres no Conselho de Ética, muitos parlamentares faziam conta o seguinte: quando o Renan Calheiros, filiado a um grande partido, PMDB, que tinha o presidente da casa, precisou muito da ajuda do então presidente Lula para escapar da cassação do mandato, porque ele precisaria ter 41 votos a favor. Então é muito difícil somar esses votos a favor, ainda que numa votação secreta. E com todos esses argumentos aí que foram apresentados nessas gravações feitas pela Polícia Federal, mostrando esse envolvimento tão íntimo de Demóstenes Torres com Carlos Cachoeira. Então, a previsão aqui é de que o placar, a proporção não se repita, mas que ele ainda tem alguma chance de escapar sim no plenário. E ele saiu daqui com essa convicção de que a situação dele melhorou, que ele sai desta terça-feira aqui no Senado de melhores condições do que chegou aqui com uma situação um pouco melhor. Bom, pelo que eu estou entendendo, então ele, o senador Demóstenes, está otimista. Agora eu queria saber um pouquinho mais da repercussão do depoimento e que parece que você tem 2 convidados aí, Cristiana, que podem falar para a gente sobre a repercussão? Exatamente, Eliane. Tem aqui ao meu lado o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, e o senador José Pimentel, por favor. Eles vão falar mais da ação da CPI. A CPI que hoje aprovou a quebra do sigilo da empresa Delta. E o primeiro a votar o requerimento foi exatamente o senador José Pimentel, do PT do Ceará. Eu perguntaria, senador, houve muita resistência, inclusive o seu partido só queria que fosse quebrado o sigilo da empresa Delta no Centro-Oeste. O que mudou? Isso vai ampliar muito os trabalhos da CPI, perder o foco, por exemplo? Nós temos um plano de trabalho, estamos seguindo à risca esse plano de trabalho. Primeiro, nós procuramos identificar os entes que dialogam e que contribuíram com a organização criminosa do empresário Carlos Cachoeira. E agora estamos chegando aos outros setores que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram com essa organização criminosa, como a empresa Delta. Abasteceu muitas empresas laranjas e a empresa da própria organização, nós não tínhamos uma outra forma a não ser quebrar o seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Da mesma maneira, estamos trazendo outros atores, pessoas físicas e jurídicas, que de uma forma ou de outra contribuíram com a organização criminosa, que será objeto de reflexão na próxima reunião administrativa.
Pois é, sobre essa reunião administrativa que eu queria conversar com o senhor, deputado Carlos Sampaio. Nesse momento há um embate, um debate até na CPI sobre convocação ou não de governadores. A CPI está analisando se pode convocar governadores, se pode quebrar o sigilo, mas a CPI já tem recebido muitos documentos e eu soube que depois de amanhã já terão acesso à nova chave do software que vai poder abrir os dados da CPI e fazer os cruzamentos. O senhor acha que é mais importante esse cruzamento de informações que estão sendo obtidas pela CPI ou os depoimentos? Onde é que a CPI vai chegar onde precisa? Pelos depoimentos ou pela análise desses documentos? Olha, eu acredito muito na análise dos documentos, pelo menos nas últimas CPIs, quando nós fazíamos os cruzamentos de quebras de sigilos fiscais, bancários e telefônicos, nós chegamos a novos agentes públicos e privados envolvidos em todo o questionamento da CPI. Nesse caso específico, com a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da Delta Nacional e também com o compartilhamento da Operação São Michel, que foi na verdade uma continuação da investigação do envolvimento da Delta, eu imagino que tenhamos muitos agentes públicos envolvidos, digo, pertencentes a empresas públicas e muitos agentes políticos que podem também ter sido abastecidos em suas campanhas ou atividades privadas enquanto pessoas que estão ligadas a esse esquema e que nós ainda não conhecemos. O papel de uma CPI não é reafirmar provas já feitas, é inovar o contexto probatório. E eu acredito que os cruzamentos vão propiciar essa inovação nas provas produzidas até o presente momento. Eu pergunto, senador, o senhor acha que esse cruzamento de dados pode chegar a novos personagens? E como é que essa maioria vai se formando na CPI? Hoje, para a votação desse requerimento, foi quase unanimidade, não houve um embate entre um lado e outro, digamos assim. Mas esse embate existe lá. Se convocar Marconi Perillo, vai convocar também Agnello Queiroz e Sérgio Cabral? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é diferente? Essa CPI, ela nasce de um grande acordo entre a situação e a oposição para identificar uma organização criminosa e com compromisso de que todos aqueles que participarem de uma forma direta ou indireta serão responsabilizados e ao mesmo tempo encaminhados para os órgãos competentes. Por isso é que nós temos tido uma maioria significativa para aprovar as matérias mais polêmicas. Um exemplo concreto é a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da Delta Nacional. Nós estamos cruzando esses dados. A CPI, ela parte já de um conjunto de informações, diferentemente das outras, em que nós precisávamos de um depoimento para justificar uma ação. Esta nós já temos um conjunto de ações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal e estamos confrontando esses dados na proporção que esses atores públicos ou pessoas civis ou empresas vão surgindo, nós vamos quebrando o seu sigilo. Hoje mesmo foi lido um conjunto de quebra de sigilo de outras empresas que serão objeto de análise na próxima reunião. Pois não, Leilani? Não, Cristiana, queria interromper vocês um pouquinho, porque vocês comentaram aí sobre o depoimento do governador Marconi Perillo e a gente tem uma informação sobre isso. O governador Marconi Perillo, do governador de Goiás, voltou a negar qualquer tipo de envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Ele esteve essa tarde lá na CPI e se colocou à disposição para falar. Mas o presidente da CPI, Vital do Rego, disse que a sessão era apenas administrativa. Vamos ouvir. Olha, eu já tive sigilos bancários quebrados no passado. É preciso ver se é justo ou não. Agora, como já disse, cabe ao órgão colegiado, à CPMI, essa decisão. Mas o senhor acha justo nesse momento? Eu não sou alvo de investigação, não pesa sobre mim quaisquer acusações. De qualquer maneira, eu sou um democrata e vou respeitar o que a CPMI decidiu. O senhor foi flagrado conversando em conversas com o bicheiro, né? Eu não fui flagrado conversando. Há uma escuta onde eu cumprimento o empresário Carlos Cachoeira pelo seu aniversário, um único telefonema. Não há nenhum envolvimento dele ou da sua organização no governo do Estado. Nós tomamos todas as medidas que eram necessárias ao longo deste 1 ano e 5 meses de governo para combater jogos clandestinos, para combater caça-níqueis. Os contratos do governo do Estado com a Delta são muito pequenos diante do volume de contratos que a Delta tem no Brasil. A questão da casa, na semana passada houve um depoimento que houve uma certa contradição aí na venda da casa. Olha, não houve choque de contradições, não existem versões diferentes. A versão que eu dei sempre foi a mesma. Vendi, recebi, passei a escritura, registrei a venda
E esse é um assunto que já foi extremamente explicado. Repito, se vier a comissão ou se me perguntarem por escrito, darei a mesma versão de tempo, de sempre. Não há quaisquer contradições em relação a este assunto. Bom, vamos voltar a falar com a Cristiana, então, em Brasília. Cristiana, o que a gente vê é que o governador, ao contrário da maioria das pessoas, está querendo falar, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. O governador Marconi Perillo chegou à CPI hoje para falar. E houve um grande embate anterior na CPI, que era sobre convocar ou não governadores. Assim, um esforço, a gente nota um esforço muito grande de outros governadores para não comparecer. Eu vou perguntar para o deputado Carlos Sampaio como isso pode acontecer. É possível uma CPI convocar e quebrar sigilo de governador, como está se propondo na CPI, e está em discussão, a CPI está analisando exatamente isso. E o que o senhor achou dessa antecipação dele? Bom, na verdade, eu fui o autor do requerimento da convocação tanto do governador Agnello como do governador Marconi. E por quê? Porque ambos foram referidos em várias ligações. E a CPI é uma oportunidade ímpar para que eles possam exercitar o seu direito de defesa. Não é por um pré-julgamento ou uma acusação prévia. Ao contrário, é para que eles possam exercitar o direito de defesa. O que o presidente da CPI está verificando agora é se há a possibilidade constitucional de uma CPMI convocar governadores, sob o argumento de que isso feriria o pacto federativo, ou seja, a partir do momento que nós pudéssemos convocar governadores, deputados estaduais de assembleias poderiam convocar ministros de estados. Então, realmente é uma questão que demanda uma definição jurídica, mas a meu sentir, como a vedação constitucional é tão somente para o presidente da República e ministros do Supremo, não haveria nenhum óbice, nenhum impedimento legal para que os governadores viessem aqui exercitar o seu direito de defesa. Muito obrigado, deputado Carlos Sampaio. Muito obrigado, senador José Pimentel. Bem, Leilane, você está vendo que é um grande embate que existe nessa CPI, um grande objetivo de investigação e essa quinta-feira vai ser animada com um depoimento do senador Demóstenes Torres, dessa vez respondendo a uma CPI e não num conselho de ética, que é onde faz-se o julgamento político. Na CPI, as provas, essas provas todas que foram captadas nos grampos, essas funcionam mais fortemente na CPI e isso pode comprometer um pouco mais o senador Demóstenes Torres. Pois é, vamos ver se ele vai falar com a mesma disponibilidade que ele falou hoje aí no Conselho de Ética. Nós agradecemos também aqui aos dois parlamentares que estão com você, Cristiana, e eu queria pedir para você ficar um pouquinho mais aí, que eu queria repercutir com você uma outra informação do ex-presidente Lula. Agradece ao senador e ao deputado, eu volto a falar com você já já.